Qual foi a última peça de teatro que você assistiu? Essa é uma atividade que faz parte do seu cotidiano? Começa agora mais um Multiversos, o programa de arte e cultura da PUC Paraná, em parceria com a TV Evangelizar. E a nossa conversa de hoje é sobre teatro. E para conversar comigo sobre teatro, eu tenho o prazer de receber Felipe Patrício, que faz parte do Fluindo Libras como produtor cultural, intérprete de Libras, editor de vídeo. Felipe, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite. Recebo também Fabiola Passini, formada em teatro, gestora cultural e desde 2019 diretora de um dos mais importantes eventos culturais do Brasil, o Festival de Teatro de Curitiba. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço muito o convite para a gente falar um pouquinho sobre teatro. E também ao meu lado, Letícia Sabatella, atriz, cantora, diretora, tem uma carreira sólida nas áreas de televisão, cinema, teatro. Letícia, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada pela sua presença. Delícia de papo. Prazer. Prazer de estar junto com vocês aqui também. Letícia, você é uma artista que transita entre diferentes linguagens, né? Tem muitos trabalhos no cinema, na televisão e também no teatro. E eu te pergunto qual que é a importância, que papel, o que representa o teatro, não só na sua carreira, mas também na sua vida pessoal. Nossa, é engraçado que eu vim até conversando no carro, assim, sobre isso, porque agora, nesse momento, a gente ainda está continuando um projeto que é de longa data, que é a Ilíada, onde a gente está fazendo teatro muito essencial. É até muito emocionante, assim, porque é com o momento na minha vida onde a gente, né, com 53 anos, você vai descobrindo mais, parece que aquele enigma da esfinge, ele vai sendo desvendado, né, sempre, nunca integralmente, né, porque ainda temos chão pela frente, mas eu vou percebendo, não existiria se não fosse a possibilidade de, em algum momento, ter personagem, ter a possibilidade de teatralizar, de criar uma cena desde sempre. Não teria como eu ser, se não tivesse a possibilidade mágica, a possibilidade mística, a possibilidade cidadã de existir o teatro na minha vida, sabe? E na vida de uma sociedade também. E o pós-pandemia revelou a necessidade desse rito humanizador. Porque é o rito mais humanizador de todos os ritos. Ali você via as pessoas ávidas por esse tipo de encontro. Para se refazer como sociedade, para se reencontrar como uma sociedade novamente, né, pós-distanciamento. Assim que você falou, perguntou, assim, me veio primeiro, eu preciso tomar cuidado, porque me embargou uma emoção muito forte da importância do teatro para que nós sejamos. Você fala ali sobre o momento da pandemia, né, que marca não só o teatro, mas enfim, né, marca a nossa história como um todo e marca a produção artística, né, de uma forma muito específica, né? Como é que você vê que o teatro vem se transformando ao longo dos últimos anos, né, depois atravessado por uma pandemia? Você percebe, como disse, um aumento do público. Queria entender um pouco como é essa tua visão da transformação do teatro ao longo aí dos últimos anos. O teatro ele é tão multiverso, né? Por falar nesse programa assim, ele é tão possível de tantas maneiras diferentes que a gente vai encontrar o teatro como o Peter Brook nos ensina, em cima de um tapete. A gente vai encontrar o teatro ao ar livre, a gente vai encontrar o teatro na rua, a gente vai encontrar o teatro, né? O festival de teatro é tão inerente, né, à construção de sociedade, né? Que a gente viu na pandemia também o quanto ele conseguiu se adaptar ao online. A gente assistia peças, a gente parava para assistir peças, as pessoas tinham isso para suportar a pandemia também. Como ele consegue se adaptar a todas as mudanças que a sociedade, que nós vamos vivendo no planeta, as intempéries, as mudanças climáticas, a gente vai dar um jeito de ter esse recurso para a gente sublimar, para a gente transcender, para a gente superar, né, para a gente dar conta
também, das travessias pelas quais a humanidade tende a passar. Que papel lindo, que papel importante, né, do teatro. Falando em trajetória ainda, Fabiola, a gente teve esse ano a 32ª edição do Festival de Teatro. São mais de 200 mil pessoas, né, acompanhando, sendo atingidas de alguma forma por esse evento tão importante da cidade, né? E eu te pergunto como é que você percebe o festival, esse caminho todo, né? Como é que o festival estava sendo sonhado? Eu sei que você desde 2009 também já trabalha ali dentro, né? Então pôde acompanhar um pouco disso tudo. Como é que ele estava sendo sonhado lá no início até chegar ao momento, né, que ele representa tanto no cenário nacional? Então, eu entrei no festival isso em 2009, né? Mas ele foi, eu falo, quando eu tinha 5 anos quando o festival surgiu, mas das pesquisas, de acompanhar muito, né? O Leandro, que também dirige o festival até hoje, veio muito de querer mostrar em Curitiba espetáculos que não vinham para cá se não fosse através de um festival. E também das produções que eram feitas aqui, de poderem ser vistas por outros programadores para poder viajar para o resto do Brasil, né? Quando a gente completou os 30 anos do festival, a gente fez muitas matérias com pessoas que passaram pelo festival, e eu lembro muito do Edson Bueno falando do quanto foi legal quando o festival apareceu em Curitiba, porque esse Curitiba não existia no mapa do teatro, né? As pessoas faziam aqui para ser assistidas aqui, ninguém vinha de fora para assistir. E o quanto isso foi importante para a carreira dos atores na época, e começaram a viajar, começaram a ir para outros festivais, começaram a circular. Então, teve uma importância enorme há 32 anos, e ele vem se consolidando muito nesses últimos anos. E eu acho que muito mais também depois da pandemia, falando um pouquinho sobre isso, a gente percebe o quanto o nosso público aumentou. A gente consegue esgotar todas as sessões antes do festival começar. Então, por que as pessoas estão tão ávidas por assistir teatro também, né? E eu vejo muito que é por conta também das telas, né? Hoje em dia a gente faz tudo através de uma tela, e o teatro é o que proporciona um encontro completamente presencial e totalmente diferente, né? Claro, a música também proporciona muito isso, mas aquele espetáculo de teatro feito daquela forma, ela é feita uma única só vez. E toda a experiência de sair de casa, qual vai ser o tema que vai ser tratado, eu combinar de ir com meus amigos, com família ou sozinho, toda a experiência que o teatro, com o assunto que foi dito na peça, me traz também, sair de lá, poder conversar sobre o espetáculo depois. Então, são experiências que o teatro proporciona. E eu acho que um pós-pandemia, isso aguçou ainda mais. A gente percebe isso, que as pessoas hoje em dia, elas querem fazer parte do festival. O público, não importa qual é a peça que ela vai assistir, mas elas ficam ávidas por querer fazer parte desse evento. Acho que não existe mais Curitiba sem o festival de teatro, né? Eu também acho. Eu acho mesmo que respira de forma diferente a cidade, fica realmente mais alegre, fica deliciosa, proporciona encontro com artistas que são incríveis, né? As pessoas se encontram aqui. Então, ele realmente tem uma representatividade no Brasil como um todo, e na América Latina também. É um festival muito bem visto. Felipe, você faz parte do Fluindo Libras, né, que trabalha com produção artística, né, baseada na experiência surda. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto. Então, a gente iniciou a Fluindo Libras com traduções, né, em Libras, traduções artísticas, principalmente no teatro, mas também no cinema, em outros eventos culturais. Inclusive no próprio Festival de Teatro de Curitiba, a gente atua com a tradução em Libras em diversos espetáculos, né? E a partir dessa experiência com o teatro, né, tanto atuando como intérprete, que ao interpretar em língua de sinais também é uma interpretação que a gente chama de traduatuação, né, que se faz uma atuação também, só que em língua de sinais, de todos os personagens em um único corpo ali, do tradutor-intérprete, né? E a partir disso a gente faz esse trabalho também de formação de público. E aí o fato, né, do público estar cada vez mais presente nas peças, a gente estando presente nas peças, surgiu o interesse também de se fazer um teatro surdo, né? De fazer um teatro em que as pessoas surdas possam atuar, possam trabalhar dentro da cadeia da arte. E aí que surgiu as nossas iniciativas de teatros com atores surdos ou teatros sinalizados, né? Como é o exemplo da Ilíada em Libras, que a gente fez em parceria com a Cia Ilíada de Homero.
e ele é todo em língua de sinais, assim como também tem o Surdo Logo Existo, que é uma peça com 10 atores surdos, e é inteira sinalizada em Libras. Até certo dia, essa havia acontecido, pois estava desafiado. Arrasou? E aí a identificação. Que projeto incrível e tão importante. Inclusive, quero conversar mais com você sobre isso daqui a pouco. O Multiversos vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. O Multiverso está de volta e hoje a nossa conversa é sobre teatro. E volto perguntando para você, Fabiola, esse ano foi o primeiro ano com a Mostra Surda de Teatro, né? E te pergunto como é que essas questões de acessibilidade, não só física, mas acessibilidade de conteúdo, têm perpassado as escolhas do festival. Nós começamos a trabalhar a acessibilidade no festival quando a lei Rouanet mudou a instrução normativa e era obrigatório. E aí lá no início a gente pensou, bom, se é obrigatório, então a gente vai fazer isso direito, vai fazer isso muito bem feito e para o público que precisa, que a gente alcançar, né? E logo no início a gente convidou a Fluindo Libras, que fez com a gente uma consultoria maravilhosa. Então a gente tem muitas sessões de intérprete de Libras, eu nem sei dizer a quantidade, Felipe, não sei se você lembra. Esse ano, se eu não me engano, foram mais de 40 sessões, né? Mas, com intérprete de Libras, né? E a gente tem esse cuidado cada vez de incluir mais sessões com Libras, com audiodescrição também a gente coloca, e sempre trabalhando assuntos que sejam importantes, como, por exemplo, uma vez, o ano passado, a gente teve a abertura do festival com Hamlet, que era do Peru, que só com atores que têm síndrome de Down, uma companhia que é peruana, com atores profissionais incríveis, e todo mundo ficou chocado com a qualidade do trabalho deles. Felipe, aproveito para perguntar para você também, né? Não só essa experiência com a Mostra Surda aqui em Curitiba, mas como é que você percebe essa questão da acessibilidade, os desafios da acessibilidade de conteúdo num cenário nacional? A Mostra Surda esse ano, né, que foi junto com a parceria com o Festival de Teatro, uma alegria enorme, né, de trazer. Foram 7 peças de pessoas surdas, de todo o Brasil, que a gente fez essa curadoria também específica de grupos surdos, e que enfrentam, né, vários desafios para entrar na lógica também da cultura, e no sentido da acessibilidade, né, no sentido da tradução em Libras nos teatros. Eu acho que o principal entrave, o principal desafio assim, é conseguir, de fato, entrar nessas produções em um momento de criação, né, e também de ter a compreensão de que é um processo criativo também artístico, né, que a gente faz em cima de um trabalho que já existe, né, de uma obra já existente, através da tradução, mas de uma forma artística também, né? Não adianta ter uma tradução, digamos, formal, a gente até compara, né? Não tem como ser o mesmo intérprete da TV Senado, né, que faz um trabalho lá formal, né, de um tema específico, e traduzir uma peça de teatro. Mas enquanto uma linguagem legítima, né, tal quanto o teatro em português ou em outra linguagem, Exato. né? Letícia, você já participou de várias edições do Festival de Teatro, inclusive com cantos da Ilíada, de Homero, e eu te pergunto um pouco sobre esse trabalho, né? Como é que tem sido participar de uma produção que vem se estendendo com pesquisa, com interpretação de um clássico, né? E a partir desse estudo que vem se estendendo ao longo dos anos. É o máximo, porque você estuda a Ilíada, você estuda astronomia, né? Você estuda muitas coisas e cada vez você tem mais coisas para estudar.
mas desprove a Agamenon, que o doesta e espelhe duro. Em cercas aos bojudas não me apareças mais, quer ouses, velho, deter-te ou retornar. Assim que instrui Enéas, Dante Aquiles desfaz a névoa grossa. Este vê claro, entre si diz gemente: ui, que prodígio! A asta meus pés, sumiu-se o herói que ardente com ela eu quis matar. E um diferencial da Ilíada, né, que é um texto complexo, que muitas pessoas, ouvintes, não conhecem, às vezes não entendem, né, dependendo do quão próxima é, né, essa linguagem da Ilíada, que em Libras acaba sendo mais compreensível, né, por essa visualidade, por essa construção de imagens através do corpo. Eu achei uma coisa legal que eu ouvi, que o pessoal falou assim que eles conseguiram entender bastante do meu canto, porque eu uso de muita... eu vou ilustrando bastante com o corpo, né, para conseguir atravessar, assim, a linguagem. A gente usa muito o recurso também de contar a história antes de fazer o poema. A gente conta falando, normalmente, olha, o Daniel sempre fala, tem um jeito que ele começa que é assim, olha, não se sintam burros, é complicado mesmo. Então, é isso aí. Daí as pessoas já ficam meio que junto, meio que torcendo, entendem que é o enigma que todo mundo tá ali no teatro para viver uma experiência de decifrar um enigma. Tem esse desafio. Isso também é muito interessante, né, para o teatro. Não tá tão de mão beijada. Poxa, eu vou agora ter uma aventura aqui e eu tenho que catar a compreensão disso. E muito se dá pelo sentir. E acho que isso também o gestual é capaz, né? E a gente vê muito isso na interpretação, né, dos atores que são surdos. Eles têm essa coisa essa visceralidade no gesto, que a gente, como ator, é bom quando a gente recupera, quando a gente tem, né? A gente tem uma linguagem, às vezes, muito intelectualizada aqui. E o gesto, ele é máter, assim, né? A gestualidade, ela é, na verdade, primária ainda à língua oral, né? Então, seja até percebendo as crianças, né? Elas começam a gestualizar já de início. Então, provavelmente também na pré-história, uma comunicação inicial foi gestual. E aí, a partir da necessidade de usar as mãos, que se criou uma outra forma de comunicação com a oralidade, né? E aí a gente foi perdendo isso, a humanidade foi perdendo um pouco o gesto, até uma forma de controle, assim, né? Então a gente vai podando o nosso corpo ao longo da vida. Enquanto que as pessoas surdas, não, ao contrário, elas, desde que nascem, elas desenvolvem cada vez mais essa habilidade de falar com o corpo, né? De se comunicar com o corpo inteiro. Então, e acho que isso dentro do teatro tem tudo a ver, né? Legal ver isso, né? Como que a inclusão nos enriquece a todos. Não é assim, tipo, a inclusão é uma generosidade com os grupos, né, específicos. Não, a inclusão enriquece a todos nós, né? Sim, acho que isso é um ponto também que tem a ver com a sua pergunta anterior, que eu acho que é importante que as pessoas tenham essa visão, que às vezes pensam, né, já aconteceu de algumas peças, alguns diretores falarem que atrapalha, né, que a gente está atrapalhando ou poluindo a cena, ou está em algum espaço que vai ter uma movimentação ali muito importante. Então, acho que é isso, entender o quanto é bom para todos, né, e que é um direito de todos também acessar, mas o quanto enriquece também a experiência de todas as pessoas. E, para finalizar, né, nosso tempo está acabando, eu pergunto para vocês de forma geral, então fiquem à vontade para ir respondendo, qual é a importância, afinal, de fazer teatro, de fazer arte, sobretudo aqui no Brasil, né, quando a gente fala desse lugar que a gente está falando, né, aqui do Brasil, América Latina, aqui do Sul Global. Eu acho que é uma palavra muito batida, mas ela é a verdade, que é de resistir mesmo, né? No Brasil, com todas os perrengues, com todos os problemas que a gente tem para conseguir fazer uma peça de teatro, e todo que se carrega atrás de um espetáculo, né, que não é só o autor que está na cena, mas a quantidade de empregos que são gerados, a quantidade de postos de trabalho, a quantidade de pessoas que se movem, uma cadeia inteira. Dentro do festival, a gente tem mais ou menos 2.000 empregos diretas e indiretamente gerados, né? Então, sim, é resistir, é porque a gente acredita mesmo que o teatro, ele é fundamental. Eu venho da licenciatura em teatro, sou formada em licenciatura em teatro. Então, para mim, o teatro ele é essencial na formação das pessoas, na formação das crianças.
Eu super concordo com a Fabiola, também no sentido da comunidade surda, gera empregabilidade para as pessoas surdas, mas também para o público, a importância, para o público surdo principalmente, acho que para todos, mas a minha visão é sempre desse lado, assim, de um lazer, de uma possibilidade de um encontro entre as pessoas, né, de você refletir sobre algo, sempre você sai de uma peça com vários questionamentos, várias questões. Infelizmente, a gente ainda não tem acesso das pessoas surdas em todos os espaços de lazer, pensando, né, e o quanto o lazer é importante para a saúde mental, para a vida, e o teatro é uma dessas possibilidades, né? É isso, porque, como eu falei no começo, assim, o teatro não tem como uma criança nasce, daqui a pouquinho ela já vai estar fazendo teatro. Não tem como existir uma sociedade sem que exista, né? E você ter um bom motivo para sair de casa, porque acho que é o melhor motivo para sair de casa, você ir num teatro e encontrar as pessoas. Puxa, para socializar mesmo, como você falou, né? Para os tímidos é a solução. O teatro, ele resolve, você já está ali, encontrou, pronto. Enfim, não tem como existir a sociedade sem que exista, ele é fundamental. E quando a gente produz o próprio teatro, falando em termos de Brasil, a gente está dando conta de nós mesmos de levar a nossa identidade, a gente está falando de soberania de um povo, né, de autonomia, de você existir com a sua cultura sendo exposta, né? E é claro que a gente estendeu a conversa para além do estúdio. Dá uma olhada. A arte é vista como cereja do bolo. A arte não é a cereja do bolo. A arte não é um item social de luxo. A arte é aquilo que significa, que dá significado para uma sociedade. Eu sou Ana Rosa Teza, eu sou diretora artística da trupe e fundadora da Velola. Eu sou uma diretora que não acredito muito que eu venha com uma peça pronta. Normalmente as obras com que eu trabalhei são obras que estão na minha cabeça há muito tempo. Mesmo sendo uma inquietude antiga, na hora que você confronta essa inquietude, que é minha, com um monte de cabeça brilhante, que é o caso dos atores e atrizes da Velola e todas as pessoas que trabalham comigo, você traz esse objeto de investigação, mas você não é justo se você não submetê-lo às mãos de todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Porque a gente acredita muito num trabalho onde o ator não diz um texto em pé. Não é sobre dizer um texto, é sobre vivenciar algo único e exclusivo a partir daquele corpo presente, em conjunto com uma audiência que precisa contribuir com o fechamento da obra, digamos assim. Então, para a gente afinar, para a gente pôr o diapasão e fazer com que o público, de alguma maneira, mergulhe nesse universo que você está propondo enquanto artista, fica mais rico quando muitas cabeças contribuem para esse universo. Não é à toa que os cineastas hoje, todos quando eles têm uma ideia original para um roteiro, mas depois cria-se uma sala de roteiristas, que é 10 pessoas, 5 pessoas, 8 pessoas discutindo como que esse universo vai criar coerência, vai ser uma malha possível, uma malha firme para que a audiência possa se jogar ali e se sentir amparada. Gente, O Sonho de uma Noite de Verão foi um grande presente, assim, dos deuses e deusas do teatro. A gente fica muito grato. A gente trabalhou muito, foi uma peça que teve 6 meses de ensaio. Para quem não sabe, O Sonho de uma Noite de Verão acontece em vários ambientes diferentes. Ele tem 3 núcleos bem diferentes um do outro. Então você imagina que ele é um maluco, né? Então ele bota esses 3 universos para dialogar e se entrelaçar ao longo de uma peça que dura quase 3 horas. Tinha tudo para dar errado, como dizia a minha produtora. Ela vai dizer, esse negócio tá perfeito para dar errado, esse negócio. Música ao vivo. E a gente se lançou. Essa é uma crítica outro dia dizendo, por que montar um Shakespeare hoje? E o crítico diz assim, por que não? Eu achei ótimo, falei, ele me deu o argumento perfeito. Mas a gente não sabia o que ia acontecer com o público. A gente tinha uma fila em volta da quadra de pessoas de, sei lá, de 15
há 60 anos querendo assistir. Nas últimas 3 apresentações a gente não pôde fechar a tenda, eu tive que deixar a lateral da tenda aberta, porque as pessoas estavam loucas querendo assistir de qualquer maneira, e a gente tinha 30, 40 pessoas assistindo uma peça de 3 horas em pé. E ao longo dos nossos processos, não só do Shakespeare, a gente fala muito, se vier um chinês, ele tem que entender. Ele tem que ter uma pista do que está acontecendo. Isso é um jeito da gente fazer com que os atores não recaiam exclusivamente sobre a palavra na hora do jogo da cena. Porque se a palavra for a única matéria importante dentro da obra, por que então o teatro? O que é próprio do teatro? Que vida é essa que se faz necessária e que justifique o esforço de alguém sair de casa e vir até aqui e assistir corpos vivos naquele momento, no aqui e agora, se movimentando para dar sentidos para além da palavra que eles dizem. Tudo que a tecnologia desenvolve é pela capacidade de inventar do ser humano. E o lugar onde o ser humano encontra para treinar a sua capacidade inventiva, imaginativa, de projeção daquilo que não há e não está, é a partir da arte. Letícia, Felipe, Fabiola, agradeço imensamente pela presença de vocês, por esse papo tão gostoso, tão importante, tão inspirador também. E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada e até o próximo Multiversos.